E olhando para trás agora, que análise você faz assim? Foi justo o que aconteceu com a Jovem Pan? Eles cavaram para a cova? O tom foi um pouco a mais do que deveria ser em relação a eles? De Cara, desmonetizar? Tudo foi feito. O que você acha? a Jovem Pan, ela se comportou como uma assessora da extrema-direita, uma Uma assessoria da assessoria. extrema-direita, a ponto, e isso que eu achava mais bizarro, de usar, por exemplo, a estrutura da rádio, o cinegrafista da rádio, que ia gravar o Tarcísio Sim. num evento político, fazendo campanha para virar governador, ele gravava tanto a reportagem da Jovem Pan, quanto imagens que eram usadas na campanha do Tarcísio. Usava na campanha. Olha o nível de subserviência, de submissão. Os caras não só passavam a live do Jair Bolsonaro, dando mais visibilidade para aquela live que ele fazia, dando mais voz, sendo mais porta-voz, como usava não só colocava comentaristas 90% para fazer o discurso que o Bolsonaro queria, que a extrema-direita queria, como usava a estrutura da rádio para gravar material para os caras. Você tem noção do absurdo que é isso? Se isso não tiver nenhum tipo de punição, nenhum tipo... Isso é um serviço público. A rádio é um serviço público, uma concessão pública, que tem ali um interesse e uma finalidade pública. Você não pode pegar isso e transformar numa brincadeira onde você está a serviço de um interesse privado que foge do interesse público ou de um político, principalmente de um político. Você não pode servir ao presidente como eles serviram à rádio daquela maneira. Eu não estou dizendo que todas as punições, porque eu não lembro de todas as punições, Eu também não sei estão exatamente. corretas. Mas eu tenho certeza que essa rádio merece pagar pelo que fez, porque isso é errado, isso não é correto. Uma rádio não deve ser usada dessa maneira. Ela não pode servir como como uma espécie de programa de propaganda de um presidente. Ela não pode usar a estrutura dela para beneficiar um político em campanha, cara. Isso é o mínimo que a gente espera que não aconteça, e aconteceu. Então, tem que ter sim uma investigação e algum grau de punição. Eu não estou dizendo que eles devam ter a concessão retirada. A história da Jovem Pan é gigantesca. A Jovem Pan é muito maior do que o Tutinha, do que essa direção que vai virar uma mancha na história da rádio. Essa turma que fez a rádio dar essa guinada para a extrema-direita e que de alguma maneira manchou a reputação da rádio, né? Acabou manchando a reputação da rádio, isso vai passar, cara, porque essa rádio é grande, a história é longa, é uma história de mais de 80 anos e que vai perdurar, e que daqui a 40 anos isso vai ser um ponto negativo, como a Folha de São Paulo apoiou a ditadura e conseguiu depois de alguma maneira conseguiu de alguma maneira limpar a imagem deles, pelo menos um pouco. A Globo também, tantos veículos que têm uma história em algum momento que acaba manchando a reputação daquele veículo, conseguiram depois dar uma guinada. Eu acho que a rádio, isso aí vai ser uma história muito triste da rádio, que vai ficar no passado, não deve perder a concessão, mas claro que tem que ter algum grau de punição. Entendi. Mas vamos então para...